Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Aqui quem vos fala é o professor Rodrigo de Maio, hoje no módulo Operações Imobiliárias, apostila 121. Vamos falar sobre avaliação imobiliária. Tá? Nesta lição, o aluno terá uma visão completa da profissão do corretor de imóveis, o TTI, suas atribuições e os principais conceitos da prestação de serviços nesta promissora área, bem como a íntegra da lei que regulamenta a profissão. E o parecer, na verdade, avaliação de imóveis, nós vamos verificar que é muito complexo você fazer uma avaliação imobiliária. Vocês já ouviram falar do PETAM, Parecer Técnico de Avaliação Imobiliária. Existem requisitos para fazer um PETAM, né, um parecer, um laudo de avaliação. Tá? Já chegou às minhas mãos uma folha de papel, tá? Um sulfite, isso como sendo apresentado uma avaliação de imóvel, colocando o dado do imóvel, o endereço do imóvel e o valor. Aí eu pergunto para vocês, com base em que chegou o profissional corretor de imóveis naquele valor? Né? Então, para se fazer um PETAM, ou seja, um parecer técnico de avaliação imobiliária, este tem que ser feito com as normas da ABNT e com fatores que vocês vão demonstrar para o profissional, para o cliente ou para um juiz, de repente, se vocês forem lá nomeados como perito judicial, como que vocês chegaram naquele valor. Né? Então, vocês têm que demonstrar através de alguns requisitos que nós vamos verificar aqui, e tudo dentro das normas da ABNT, ou seja, é um trabalho que você vai apresentar para se chegar o quê? Ao valor mercadológico de um imóvel. Tá? Então, olha lá, avaliar um imóvel é atribuir-lhe um valor para venda ou locação. Ele está grifado aqui, atribuir-lhe um valor para venda ou locação, porque essa daqui eu me recordei que se tratar tem uma pergunta de prova exatamente sobre essa situação, para um complete, né? Então, olha lá, avaliar um imóvel aí tem lá um espaço para completar, é atribuir-lhe um valor para venda ou locação, analisando fatores físicos e também a documentação do mesmo. Tá? O valor de um imóvel é determinado principalmente pela lei da oferta e da procura, ou seja, deverá estar o mais próximo possível da realidade de mercado, com o preço adequado tanto para o proprietário quanto para o cliente. Né? Então, se um proprietário, a lei da oferta e da procura é aquela velha situação. Quanto mais imóveis eu tenho disponível no mercado, o preço vai estar melhor. Agora, se eu tenho uma redução de imóveis no mercado, o preço desse imóvel vai subir substancialmente. Né? Mas aqui em São Paulo nós verificamos aí a grande quantidade de imóveis que tem à disposição e nem por isso os imóveis estão com o valor diminuído. Né? Os imóveis, a tendência é aumentar o valor daqui para frente, sempre aumentando. De uns 10 anos para cá, eu não ouvi um comentário, uma matéria no jornal dizendo que esses imóveis teriam aí alguma desvalorização. Muito pelo contrário, a cada dia que passa, o metro quadrado do imóvel tem aumentado substancialmente. Tá? Então vamos verificar aqui os fatores que influenciam a avaliação desse imóvel. Dois imóveis idênticos podem variar de um preço conforme varia o bairro onde estão situados. Tá? Ou seja, se eu tenho um imóvel de 200 metros quadrados, 3 dormitórios, sala, cozinha e garagem, aqui na Bela Vista, e eu tenho esse mesmo imóvel lá na periferia de Osasco. Mesmo imóvel, mesma metragem, 200 metros quadrados, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem. Onde está a diferença? Pelo bairro, não é? Ou seja, a localização que ele está lá, de um bairro para o outro, mesmo imóveis, ele sofre ali uma variação muito grande. Por outro lado, dois imóveis situados no mesmo bairro podem variar de preço de acordo com 3 fatores essenciais, que nós vamos verificar agora. Primeiro, a proporção do imóvel, o aproveitamento do terreno e a sua localização. O que seria a proporção do imóvel? A proporção do imóvel é o tamanho do imóvel propriamente dito. Quando se trata de casa,
é levado em consideração a largura ou a frente do terreno em relação à sua extensão ou os fundos, né? Então ali a proporção do imóvel, como foi aproveitado daquele terreno para fazer a construção, né? Se eu tenho ali de repente um terreno de 250 metros quadrados, mas só foi feita uma casa de 125 metros, quer dizer, foi aproveitado totalmente o terreno? Não foi totalmente aproveitado, porque 250 metros quadrados, eu poderia desmembrar esse terreno e fazer 2 terrenos de 125 metros quadrados, que é o que é permitido pela lei de loteamento, não é verdade? Então, olha lá, verificar a proporção do imóvel construído no terreno. Outro fator aqui de aproveitamento do terreno, número de metros quadrados de construção que as leis vigentes permitem no terreno em questão. Tá? Exemplo, em um terreno de 10 metros de largura e 20 de profundidade, respeitado todos os recuos exigidos por lei, pode-se construir uma casa térrea com 6 metros de largura e 14 metros de profundidade, totalizando 84 metros quadrados de área, né? Então, neste mesmo terreno, pode-se construir um sobrado com até 185 metros quadrados de área, obtendo-se assim um melhor aproveitamento do terreno. Então, pelo tamanho que eu tenho lá do terreno, não é? Aproveitando o terreno que eu tenho, eu posso fazer ali, se eu estiver respeitando todas as metragens ali, os recuos exigidos por lei, eu posso ter ali uma casa, olha lá, de até 185 metros quadrados. E se hoje o imóvel é avaliado por metro quadrado, olha lá a diferença de você ter uma casa, de repente, de 80 metros quadrados, de 100 metros quadrados, para uma de 185 metros quadrados, tá? Outro fator de extrema importância aqui para a avaliação de um imóvel é a localização dele. Ou seja, é a posição do terreno no logradouro, né, na rua que ele existe. A posição pode ser verificada em relação ao sol, à sombra, face ao sul ou face ao norte. Face ao norte é sempre melhor, pois recebe a luz do sol, né, pela manhã, havendo a possibilidade de ocorrer o mesmo também à tarde. A distância das ruas e dos logradouros que limitam a quadra, os meios de transporte existentes no local, se tem o metrô próximo, ônibus ali perto ou outro meio de transporte, a vizinhança como fator de valorização e também como fator de desvalorização. O que seria ali uma vizinhança para a valorização do seu imóvel? Se eu tenho ali próximo uma escola, que vai trazer melhoria ali para o seu filho, não ficar tão distante, né, para estudar, então isso vai valorizar o imóvel. Se eu tenho ali farmácia próxima, né, pessoas que têm crianças ou pessoas idosas que necessitam de medicamento com urgência, se eu tenho ali uma farmácia próxima, isso vai trazer um benefício, isso vai valorizar o imóvel. Mercado, padaria, açougue, enfim, armazéns de bairro, tudo que tiver ali que possa o quê? Agregar, para que você não precise se deslocar muito do local que você está, para você ter acesso ao quê? A uma farmácia, a um mercado, a uma padaria, não é? Então esses fatores aqui vão influenciar na valorização do seu imóvel. A largura e a pavimentação das ruas, serviços urbanos, né? Como água, luz, esgoto, telefone, coleta de lixo, se tudo isso está previsto, se tudo isso tem ali no imóvel que vocês estão fazendo essa avaliação, isso daqui vai, com certeza, agregar e aumentar o valor do imóvel, tá? Uma situação que eu comentei, ele pode valorizar com relação à localização, como ele pode desvalorizar também. E quando ele desvaloriza? Você já pensou? Você comprar uma casa atrás da ferrovia ali de trem? Você imagina o barulho que é 24 horas? Eu tenho uma amiga que mora no 14º andar e mora ali atrás da Estação da Luz. Ela disse que não consegue dormir 24 horas. Ela não consegue dormir durante o dia, não consegue dormir durante a noite. E se ela soubesse que naquele imóvel era tão horrível com relação ao ruído, ela não teria alugado ali. A sorte que ela falou, ainda bem que eu não comprei, é só alugado. Vai decorrer o prazo da minha locação, eu vou entregar e vou procurar outro imóvel que melhor lhe agregue, né? Ou seja, então olha lá, se você tem ali a desvalorização, se esse imóvel é do lado de uma indústria que pode causar ruídos também, ou problemas ambientais,
olha lá, pode ocorrer também a desvalorização. Então, da mesma forma que eu posso valorizar o imóvel, eu também desvalorizo. Tá? Agora, lembrando que o profissional ele sempre vai trazer o quê? Elementos para agregar e valorizar o imóvel. Não é verdade? Até porque vocês vão estar levando aquilo ao conhecimento do seu cliente e é ele quem vai morar ali. Então, vocês têm que estar trazendo todas essas informações condizentes com a realidade, sob pena de responsabilidade civil, penal, ética, profissional. E as garantias de um bom negócio? Lembrando, pessoal, que eu estava dizendo ali, todos esses laudos, verificar também a estrutura do prédio, a idade que tem, né, o imóvel, são fatores de avaliação, para verificar a estrutura do imóvel, se tem rachadura, se é um imóvel que está novo, se requer reparos nesse imóvel, se eles têm condições de habitabilidade. E como que vocês vão atestar isso? Com fotos. Então, esses elementos todos vão estar ali compondo o PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Tá? Então, vocês vão chegar lá, olha, esse imóvel, primeira planta do imóvel, vocês vão apresentar a planta do imóvel. Depois vocês vão apresentar o quê? O que foi construído naquele imóvel. O que foi construído. Depois vocês vão tirar o que? As fotos do imóvel para demonstrar a situação real do imóvel. Se tiver rachadura, se tiver problemas estruturais, vocês vão apresentar, vocês são obrigados, né? Vocês não podem se omitir a esses detalhes, não é? Então, lembrando a diferença, vocês estão fazendo um parecer, PETAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. Vocês não têm a obrigação de ter o conhecimento técnico de um engenheiro para verificar com relação à estrutura do imóvel. O que vocês estão avaliando é o valor de mercado, quanto vale aquele imóvel, tá? Diferentemente de um engenheiro que vai lá para verificar a estrutura do imóvel, tá ok? Então vocês vão tirar fotos desse imóvel, vocês vão tirar, fazer declarações, pegar declarações da vizinhança ali para verificar quanto vale o metro quadrado. Vocês podem pegar declarações do síndico para informar quanto foi vendido o apartamento ali naquele mesmo prédio, por quanto foi vendido, quanto foi o metro quadrado. E aí vocês vão ter que fazer a diferença. Mas como será que estava aquele imóvel? Poxa, o outro foi vendido a 100, mas eu estou avaliando aqui em 200. Onde será que está a diferença? Será que esse imóvel foi reformado, está em bem melhores condições do que o anterior? Tudo pode ocorrer. E vai depender do quê? Da análise que vocês vão apresentar lá no parecer técnico de vocês. Tá? Com as declarações, com fotos da vizinhança, com fotos do supermercado que tem próximo, a distância, informando a distância de metrô, a distância de ônibus, enfim. Tudo isso é que vai agregar ao valor final do imóvel e vocês vão apresentar. Lembrando que essa apresentação desses documentos, esse laudo tem que estar de acordo com as normas da ABNT. Lembra que eu disse? Já chegou ao meu conhecimento um laudo de avaliação em uma única folha de sulfite, contendo lá o endereço do imóvel, o valor e a assinatura do corretor. Quer dizer, isso não é um laudo. Tá? Com que base aquele profissional chegou naquele valor? Endereço do imóvel X, valor de mercado Y, data e assina. Quer dizer, não tem valor nenhum. Tá? Isso não é um documento que um profissional da área de corretagem possa apresentar a um cliente ou mesmo principalmente para um juiz, se vocês forem, de repente, nomeados ali como peritos, né, judiciais para fazer avaliação de algum imóvel. Tá? E, antes de tudo, nós estamos falando de negócios, né, de fazer avaliação, mas, antes de tudo, nós temos que ter garantia nesses negócios, seja ele para qualquer coisa, se for para locação, se for para compra e venda, permuta, cessão de direitos, vocês, profissionais, têm que ter segurança. Vocês, segurança pessoal, e vocês tendo a segurança pessoal, vocês vão estar levando a segurança para o seu cliente. Porque nunca se esqueçam, a partir do momento em que uma pessoa está entrando dentro de um escritório imobiliário, dentro de uma empresa imobiliária, eles estão buscando o quê? Segurança em uma negociação. Eles não estão entrando numa padaria para comprar um pão ou para tomar um café. Eles estão buscando um profissional para realizar um negócio. Muitas vezes um negócio que é um sonho de uma vida inteira. Portanto, a responsabilidade de cada um dos senhores profissionais do mercado imobiliário. Então, garantia de um negócio. O que precisa saber? Né? Quais os documentos que vocês precisam ter em mãos para saber se o que vocês estão vendendo realmente procede? Será que, se eu estou vendendo o imóvel do João, ele me apresentou aqui um contrato de compra e venda, será que o João é realmente o proprietário do imóvel?
Ou lá na escritura, no registro de imóveis, na escritura, não é ele que é o proprietário. Porque só é proprietário quem tiver devidamente registrado lá no cartório de registro de imóveis da circunscrição competente do imóvel. Somente ele pode vender. Até porque existe um princípio da continuidade, ou seja, a primeira matrícula vai estar lá histórico do imóvel, depois R1, primeiro proprietário, fulano de tal. Se aquele fulano de tal vendeu, R2, o fulano de tal, em data X, através de escritura pública, vendeu este imóvel a fulano ou uma terceira pessoa. Registro 3, aquela pessoa que comprou naquele dia, através de escritura pública, pelo preço Y. Ou seja, o último da cadeia ali, somente o último é que vai ser o titular do direito de propriedade que vai poder vender o imóvel. Então, qual é o primeiro documento que vocês vão ter que pedir para o cliente de vocês, para começarem até a fazer a negociação, para levarem aquela proposta adiante, para começar a comercializar, para começar a fazer a divulgação nas mídias competentes? A partir do momento que ele te apresentar o quê? A certidão da matrícula do imóvel atualizada, tá? Em nome do vendedor, emitida pelo Registro Geral de Imóveis competente. A partir do momento que vocês tiverem essa certidão atualizada, e você souber, sim, realmente esse imóvel pertence ao João Francisco da Silva. Então é o seu João que está aqui te dando autorização por escrito para fazer a comercialização desse imóvel? Ok, somente ele mesmo poderia dar. Então, primeiro documento que vocês têm que ter em mãos, corretores de imóveis, para ter o quê? Segurança na negociação. E essa segurança, eu digo, é para o cliente e principalmente para vocês também. Porque nós verificamos lá atrás que o profissional da área de corretagem, ele responde civil, ética e penalmente pela sua conduta em relação ao seu cliente. Então, quanto mais segurança vocês levarem para o seu cliente, maior segurança vocês vão ter na atividade profissional de cada um. Então, o primeiro documento, certidão da matrícula do imóvel em nome do vendedor. Se chegou essa matrícula lá, quem foi te levar esse documento para vender foi a dona Maria da Silva Ferreira. Mas na hora que chega lá a certidão da matrícula atualizada, está em nome de João Ferreira da Silva. Opa! E agora? Quem é o vendedor? Somente aquele que estiver na matrícula do imóvel. A outra, mas eu tenho um contrato aqui, um compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda é um documento particular entre as partes, né? Um instrumento particular que tem efeito entre comprador e vendedor. Mas se não for levado a registro, não tem o efeito o quê? Erga omnes, ou seja, o efeito para toda a população. Qualquer um que quiser saber quem é o proprietário de um imóvel, basta chegar num cartório e pedir a certidão. É público isso daqui. É lógico, você vai pagar uma taxa para a obtenção dessa certidão? Vai. Mas qualquer do povo que chegar em qualquer cartório e que solicitar uma matrícula, eles são obrigados a fornecer. Tá ok? Então, primeiro documento de segurança para uma transação imobiliária. Segundo documento, certidão vintenária atualizada emitida pelo cartório, né, pelo registro de imóveis competente. Poxa, mas vintenária não é muita coisa? Bom, o que você está procurando? Segurança? Se você está procurando segurança, eu sugiro que pegue a vintenária. O que significa vintenária? Ela vai te dar todo o registro do imóvel desde 20 anos anteriores. Tudo o que aconteceu dentro daquele imóvel, desde a matrícula, se teve averbação, se aquele imóvel foi dado como hipoteca, se baixou a hipoteca, se ele foi dado como garantia em alguma locação, se ele foi dado garantia como em algum empréstimo, toda a situação daquele imóvel vai estar lá. E você vai saber se realmente pode ser vendido ou não. Tá? Então, certidão vintenária vai trazer o quê? Maior segurança para os senhores e consequência, para o cliente. Certidão negativa de tributos municipais. Tá? Isso daqui vocês vão verificar junto à Prefeitura Municipal, uma certidão emitida pela Prefeitura Municipal. Isso daqui é o quê? Para verificar se a pessoa tem dívidas com o IPTU daquele imóvel. Se tiver dívida, provavelmente vai já ter lançado na dívida ativa e já está em cobrança judicial aquela dívida, né? Lembrando, pessoal, que esses documentos aqui são todos os documentos que têm que ser apresentados para aquisição do imóvel. Tá? Isso daqui você não vai solicitar de pronto, chegou um proprietário lá para procurar, ou você foi atrás de uma captação de imóvel, olha, para eu começar a vender o seu imóvel, eu preciso dessa relação aqui, porque o professor lá do Instituto Monitor disse que tem que ter toda essa documentação. Não é assim que funciona. O mercado, a prática é uma coisa, né? O que está aqui na teoria é outra. O primeiro documento que vocês têm que solicitar, sem sombra de dúvida, é esse aqui.
Esse é o documento. A partir daqui, se você já tem a certeza que ele é realmente o proprietário, aí você vai começar a negociar. Geralmente esse rol de documentos aqui, ele é previsto quando? Quando se chega à lavratura do instrumento particular do compromisso de compra e venda. Lá sim é definida a obrigação de apresentar toda essa documentação para o dia que chegar a escritura de compra e venda lá no cartório. Tá? Então, o primeiro documento é esse daqui. Esse daqui nós estamos comentando para que vocês tenham conhecimento que eles vão ser solicitados. Uma hora ou outra, ou pelo menos antes de lavrar a escritura. Tá ok? O outro documento aqui. Certidão negativa de multas por muro, passeio ou limpeza. A taxa do lixo, aquela situação toda. Quem também vai emitir essa certidão? Prefeitura Municipal. Tá? Certidão negativa de débitos condominiais, se o imóvel estiver lá num prédio, num condomínio. Quem que vai dar essa declaração para vocês? O síndico daquele prédio vai dar uma declaração se aquela unidade está em dia ou não com as cotas condominiais. O sexto documento, certidão negativa de protestos de títulos. Onde vai ser emitido esse documento? Lá na central de protestos. Existem aqui na capital 10 cartórios de protestos. Então, uma vez que você vai lá na central de protestos, paga lá uma certidão, uma taxa, vem de todos os 10 protestos. Se acusarem qualquer um deles, já vai aparecer aqui nessa relação, né, da negativa, na certidão negativa dos protestos. Sétimo, certidão negativa cíveis e da Fazenda Pública em nível estadual e federal. Onde vocês vão obter? Lá no fórum, no cartório, no distribuidor do fórum. Vocês vão obter essa certidão aqui. Certidão negativa trabalhista. Né? Vocês vão obter lá no Fórum Trabalhista. Por que eu preciso saber disso daqui? E se de repente o vendedor era dono de uma empresa, essa empresa está sofrendo alguma ação trabalhista, teve todos os seus bens bloqueados e esse proprietário está querendo dilapidar o seu patrimônio para não entrar lá no hall e pegar pelos funcionários dele e ele quer vender logo. Olha aqui a faceta. Se vocês não tivessem esse documento aqui, como é que vocês vão saber? Então, somente a obtenção aqui da certidão negativa trabalhista é que vocês vão saber se existe algum apontamento em nome dele, pessoa física, e também levantar se ele é proprietário de alguma empresa ou não. Né? Certidões negativas criminais e execuções criminais, todas obtidas onde? No Fórum do Distribuidor Criminal. Certidão atestando se o imóvel está ou não sujeito à área de recuo ou investidura, ou se está sujeito à zona de influência do metropolitano metrô. Essa certidão vai ser obtida lá na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Certidão negativa de INSS, para os casos em que se obrigam as pessoas físicas ou jurídicas, também obtida lá na repartição previdenciária competente. 12ª certidão, comprovando se a associação ou a sociedade jurídica se acha formalizada diante do cartório de registro das pessoas jurídicas, se o imóvel a ser vendido for de uma pessoa jurídica ou de uma cooperativa ou de uma associação. Tá ok? 13ª certidão, comprovando a regularização da firma comercial ou da sociedade anônima perante o registro do comércio competente daquela empresa. Documento legal, se o imóvel estiver alugado, provando a desistência do inquilino quanto ao seu direito de preferência na aquisição. Previsto o direito de aquisição lá no artigo 27 e artigo 36 da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Lembrando que, se eu tenho uma locação em andamento e o proprietário tem a intenção de vender aquele imóvel, primeiramente ele tem que oferecer para quem? Para o inquilino, para o locatário que está na posse do imóvel. É garantido a ele o direito de preferência, quem está na posse do imóvel, previsto lá no artigo 27 ao artigo 33 da Lei do Inquilinato. Então é obrigação, se essa locação é administrada por uma imobiliária, por um corretor, ele obrigatoriamente tem que levar ao conhecimento do locatário que o proprietário tem intenção em vender e dá o prazo de 30 dias para que ele possa o quê? Se manifestar se ele tem ou não interesse na aquisição daquele imóvel. Decorrido o prazo de 30 dias, presume-se que ele não tem interesse na aquisição do imóvel e pode então ele ser dado a oferta para um terceiro, né, que não seja o locatário. Mas nós vamos ver depois o direito de preferência numa aula de locação específica, tá? Item 15, né, dos documentos. Antes de se lavrar o instrumento, quem o fizer deve verificar a necessidade ou não de algumas providências,
tais como a averbação da construção, a averbação da demolição, a averbação de alteração do nome ou da rua, do número de demolição do imóvel, a averbação da reconstrução, a averbação de desmembramento, a averbação de alteração do nome do vendedor, do seu cônjuge, a averbação do estado civil do vendedor ou do seu cônjuge, reconhecimento das firmas dos vendedores, das testemunhas, dos compradores em títulos de instrumento particular, né, o contrato de compra e venda. Então, pessoal, aqui está demonstrado, nós falamos aqui um pouco da avaliação do imóvel, os requisitos para chegar a um valor mercadológico e comentamos também da responsabilidade do profissional em cada um desses itens, né? E se deixar de verificar essa documentação, também pode trazer um problema para vocês. Vimos lá, falando da ética, artigo 4º, inciso 1º e 2º, o profissional tem que inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo e jamais omitir detalhes que possam depreciar o negócio. Então, está previsto lá no artigo 4º, incisos 1º e 2º, é o mesmo que está repetido no artigo 723 do Código Civil, que trata do quê? Da responsabilidade civil do profissional da área de corretagem imobiliária. Tá? Então, aqui só foi uma breve explanação dos documentos que são necessários para uma compra e venda do imóvel, a responsabilidade dos profissionais. Falamos aqui também do PETAM, o parecer, né, de avaliação mercadológica, e da ABNT, que ele tem que ser apresentado devidamente dentro das normas da ABNT. Senão, não terá o seu valor e não será reconhecido o profissional que poderá, inclusive, cobrar um valor por esse parecer, né? Poderá ele cobrar até o valor de uma anuidade, se for o valor verbal, e até o preço de 1% do valor do imóvel por escrito, se ele for apresentar lá o parecer técnico de avaliação mercadológica. Obrigado pela atenção. Encerramos aqui a aula de avaliação imobiliária do curso Operações Imobiliárias, apostila 121, aqui do Instituto Monitor. Obrigado pela atenção.